estamos aqui agora, o apresentador dessa, um terço menor, viu, cara? Um terço é mais distante agora. Ficava até mais grudado com o Tony aqui, né? Para fazer a logomarca. Feriadão prolongado, prova da Unicamp, professor Carlos, corrigindo aí questão 7 e questão 8 da Unicamp. Carlos, o que você achou das questões? Matheus, olha, serei bem sincero e breve no meu comentário da seguinte maneira: a prova da Unicamp, ela pegou num sentido muito importante e muito interessante sobre o fato do físico na saúde. As pessoas pensam que um físico trabalha só fazendo conta. E é mentira. Se você for olhar nessas questões, você tem um papel de um físico importantíssimo na saúde e você tem condições de colocar um físico fazendo conta para lá e para cá, ou fazendo algumas interpretações, e ele pegou no pé disso. Ele colocou a situação onde um físico pode trabalhar na saúde, e ele colocou uma situação de um vestibulando, onde agora você não pode mais ser um vestibulando decoreba. Você tem que ser um vestibulando de ler e interpretar. Então acho que isso foi muito bacana, acho muito importante. Muito legal, né? Porque como que você pensa o conteúdo, tudo que você tem aí durante o ensino fundamental, o ensino médio, 11 anos de escolarização básica, agora 12, né? Com a reforma do ensino, como que isso te prepara para a vida, né? Mas muito legal a Unicamp nesse sentido. Não, né? Uma prova onde exigiu que o estudante aprendesse a pensar. Né? Ler a questão e pensar. Né? Teve, claro, questões, das duas questões, uma delas foi mais simples, onde você precisava... Vamos comentar? Vamos lá. A 7. Por exemplo, a questão 7 era uma questão mais simples, onde você simplesmente... Mas ele conta também uma história interessante, que ele fala assim que o texto 2, refere-se ao combate do mosquito da dengue. Então ele fala que um parâmetro muito importante é você saber o alcance do mosquito. A partir de um ponto de origem, de onde ele nasce, você saber até onde ele pode chegar. Então, para você coletar um mosquito, você precisa saber disso. Não é? Então, ele fala assim que considera que o mosquito permanece em voo cerca de 2 horas por dia e com uma velocidade média de meio metro por segundo. Então, ele fala assim, sendo o tempo de vida igual a 30 dias, calcule a distância percorrida, ou seja, o comprimento total de uma trajetória possível de mosquito pelo mosquito durante toda a sua vida. Então é um problema muito simples de aplicação de uma fórmula simples, que é você colocar a definição de velocidade média, que é a razão do espaço pelo tempo, você calcular o espaço e calcular o produto da velocidade pelo tempo. Não é? O resultado aí é 50 metros por segundo. Meio metro por segundo para a velocidade, você tem que ver que o tempo tem que transformar também em segundos, né? 2 horas por dia. Dá 2 horas por dia. 2 horas por dia, durante 30 dias, e a cada hora 3.600 segundos. 3.600 segundos. Então era simplesmente uma continha 3.600 segundos dividido por 6. Você faz 3.600 vezes 30 dias, vezes 2 horas por dia, tudo isso vezes meio, que é a velocidade, então a resposta daria 108 mil metros, ou seja, 108 quilômetros, a distância máxima possível. 108 quilômetros é o que o mosquito pode percorrer. Dá para fazer muito estrago. Claro que você consegue, nesse sentido, ele mesmo cita, o mosquito ele não percorre tudo isso em linha reta a vida toda. Então ele pode ficar o no mesmo dele ambiente. É um pouco menor, né? Mas é claro, você não adianta você procurar um mosquito além disso. É essa a ideia. Né? Então, muito interessante. Resposta, então, seria 108 quilômetros. Resposta da A, 7, prova Unicamp. Isso. B. Letra B, ele fala assim, assumindo que a pressão necessária para perfurar a pele humana seja de 2 vezes 10 a 7 Newton por metro quadrado, lembrando que isso daí é 200 vezes a pressão atmosférica, ele fala, calcule a força mínima que deve ser exercida pelo mosquito na sua picada, sendo que a área do aparelho bucal do mosquito é 2,5 vezes 10 a menos 11 metro quadrado. Essa tudo bem, era uma aplicação de fórmula simples, onde a pressão é força sobre área, calcular a força é o produto da área, produto da área vezes pressão. Peraí, com calma. Produto da área vezes a pressão. Vezes a pressão. Lembrando que as unidades já estão corretas, onde você tem pressão em Newton por metro quadrado. Com calma. Pressão está em Newton. Está em Newton por metro quadrado. Vezes a área que já está em metro quadrado, cancela com metro quadrado, já dá em Newton corretamente. Então é uma conta de vezes mesmo. 2 vezes 10 a 7, vezes 2,5 vezes 10 a menos 11. Dá? A resposta dá 5 vezes 10 a menos 4. A menos 4, porque o 11 cancela com o 7. 11 menos o 7. Então dá uma forcinha 2 vezes 2,5, 5. 5 a... 5 vezes 10 a menos 4 newton. 5A vezes 10 menos 4 newton. Questão simples, prova da Unicamp. Questão simples, prova da Unicamp. Questão 8. Questão número 8 já é uma questão que leva uma tendência física moderna, lembrando que agora a física está seguindo por esse sentido. Mas lembrando também que você não é necessário saber grandes informações modernas sobre isso. Ele conta toda uma história dizendo assim que um diagnóstico, você consegue prever câncer ou até muitas outras aplicações com o uso da tomografia por ressonância magnética nuclear.
O uso de tomografia, então, ele fala assim, a condição necessária para que ocorra o que ele chama, na verdade ele conta e fala assim, que ressonância é uma técnica que utiliza imagens obtida a partir de absorção de radiofrequência por prótons, não é? Claro, você não precisa entrar nesses detalhes para você resolver uma questão. Então ele fala assim, que a condição necessária para que essa absorção ocorra, a chamada condição de ressonância, é dado pela equação que frequência é igual a um gama vezes campo. O gama é um fator geromagnético, você não precisa saber o que é isso. Mas ele te deu também, ele falou assim, F é a frequência, B é o campo magnético, e gama dado por 42 MHz por Tesla, né? Daí ele fala assim, para mapear diferentes partes do corpo, o campo magnético aplicado varia a posição ao longo do corpo do paciente. A ideia é que a cada ponto que você tem do corpo, você tem um campo magnético diferente para que você tenha todo o corpo mapeado pelo aparelho, né? Então essa é a ideia. Mas também o cidadão não precisava saber nada disso, porque ele fala para você assim, observa-se que a radiofrequência igual a 63 MHz é absorvida quando o paciente é submetido a um campo magnético que varia conforme o gráfico apresentado no problema. Em que posição X do corpo o paciente está a hora que ocorre essa absorção? Então a ideia é que ele te deu a frequência, ele te deu o fator geromagnético e pede para você calcular o campo magnético. Para quê? Para olhar para um gráfico onde ele te dá campo por posição e ao achar o campo você acha a posição. Então a ideia é simplesmente pegar essa equação que ele deu, onde frequência é igual a gama vezes B, a frequência que ele te deu é 63 MHz, é igual a gama que é 42 MHz, e vezes B, calculando B dá 1,5 Tesla. Pelo gráfico, você pode olhar, professor, 1,5 Tesla equivale à posição de 1 metro. E essa é a resposta. 1 metro. A resposta, então, dá 1 metro. 1 metro. Exatamente. Questão 8, Questão prova 8, da Unicamp. Exatamente. Letra B, ele fala assim que o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda durante o tempo de um período. O período é igual ao inverso da frequência da onda. Ele simplesmente te define a equação de onda, que a velocidade é igual a lambda vezes a lambda f, né? Que é o lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. Tá? Então ele fala assim, qual é o comprimento de onda de uma radiofrequência de 63 MHz, está te dando a frequência, sabendo que a velocidade é 3 vezes 10 oitava metro por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Então aí você calcular o comprimento de onda é a razão da velocidade pela frequência. Fazendo o cálculo, lembrando que 63 MHz, mega é 10 a sexta. Então a sua conta seria 3 vezes 10 oitava, dividido por 63 vezes 10 a sexta. Ele precisava saber que o mega é 10 a sexta, né? Tem que transformar, né? Na letra A não precisa porque ele já cancela. Os dois lados têm mega e cancela. Mas na letra B, necessário, resposta daria 4,8 metros aproximadamente. Esse seria 4,8 metros aproximadamente. Esse seria então, resolvido questão 7, resolvido questão 8. Obrigado, Carlos. Estamos aí torcendo pro nosso grande daqui a pouco timão. Vai Timão se recuperando e não vai descer, para que ele não vá em busca do título inédito da segundona. Da segundona, favor, nós não vamos no caminho do Palmeiras, não. Timão. Não vai ter aquele clássico que eles falam Corinthians e Bahia, Corinthians e Santo André. De maneira jeito nenhum. Obrigado, Carlos. Vamos aí. E você que está aí, Instituto Enfio, Instituto Enfio em Diadema, em Mauá Central, em São Bernardo do Campo, no Jabaquara, Tatuapé, Paulista e ano que vem Guarulhos e Santana. Eu vou dar um número de telefone só, vou complicar a vida da Paulista, da Leiliane, liga lá e fala com ela. 32624496. Leiliane, fala pra mim aonde que é a unidade mais perto da minha casa. Fala com ela lá que ela vai dizer se é em Guarulhos, se é no Tatuapé, se é no Jabaquara, se é em Santana, se é em Diadema, se é em Mauá. Um grande abraço e daqui a pouco mais um professor.